Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira parte da entrevista da Drica, onde ela continua a nos detalhar as respostas que recebeu para suas muitas perguntas. Inclusive aquela pergunta muito simples do tipo, por que estamos aqui? Se você não assistiu a primeira parte ou a segunda parte da entrevista da Drica, não se preocupe, é só acessar os links. Eles estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira, a segunda parte e depois volta aqui para fechar com chave de ouro os vídeos dessa semana. Bom proveito! Aqui então eu tenho novamente nesse quadro algo que é interessante de explicar, porque essa figura, que embora vocês estejam vendo aqui apenas esse desenho que é um hipercubo, um cubo dentro de um cubo, cada cubo na realidade aqui ele mostra a manifestação de um plano, de uma realidade que pode ser paralela, alternada, multidimensional ou multiuniversal. Dentro desta figura existe uma explicação para basicamente todas as questões que a gente possa imaginar. Qualquer pergunta que eu jogue aqui, eu tenho uma explicação razoável e lógica para ela. Eu entendi nisso tudo quem sou eu. Então eu vi o quanto eu sou grande. Quanto, não apenas eu, mas cada um de nós. Como nós somos infinitos. Isso daqui mostra, na realidade, a nossa infinitude diante do universo, gente. Olha como isso aqui é importante. A nossa infinitude diante do universo. Isso quer dizer que muitas vezes eu tô aqui triste, chateada, porque eu não consigo realizar uma determinada coisa, mas olha quantas possibilidades eu tenho. Tudo isso está ao nosso alcance. E às vezes a gente fica aqui se lamentando, chorando, porque não consegue X ou Y e a gente tem tudo isso aqui para conquistar. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência da grandiosidade que nós somos, a gente enxerga, a gente olha para a nossa vida, né? De uma forma diferente. Não tem como você olhar para a sua vida da mesma maneira quando você tem acesso a tudo isso. Porque você vê que você é infinito. Sua consciência é infinita. Seu corpo pode ir embora a qualquer momento. Seu corpo pode ir embora. É uma regra da nossa existência terrena que a matéria se desintegre. Mas a nossa consciência, ela é eterna e infinita. E eu fui perguntando coisas, aproveitei o momento que tudo me vinha, eu fui perguntando, ok, eu sei quem eu sou, mas quem somos nós? Quem somos nós? Por que nós estamos aqui na Terra? Por que nós estamos aqui nessa experiência, nessa existência? E aí mais uma vez me veio um pacote de informação dizendo que aqui é um lugar para nós experienciarmos a singularidade. E a partir dessa experiência da singularidade, o retorno ao todo. Aí eu falei, mas é cansativo esse negócio? Não é meio cansativo esse negócio dessas experiências, a gente ter que estar sendo sempre singular e tudo bem que o nosso propósito é voltar para o todo, mas por quê? Porque nunca sai da minha cabeça, né? Por quê? E aí, o que chegou de informação, como você se sente estando aqui? Maravilhosa, né? A sensação de estar neste lugar que eu mencionei como sendo o plano das ideias de Platão, ou o inconsciente coletivo de Jung, ou a Biblioteca Universal, ou os registros akáshicos, tudo isso pode ser a mesma coisa. Mas quando nós estamos aqui, essa conexão, estar aqui é algo fantástico. A sensação que a gente tem, fisicamente falando, tá? Estou falando fisicamente porque eu tenho um corpo físico, é de prazer, é de êxtase. A sensação que a gente tem estando aqui. E você não quer sair daqui. Você não quer.
Tudo bem que eu até tinha consciência que aqui eu tinha minha vida. Isso vinha pra mim, essa consciência. Eu não estava sem essa memória. Eu sabia que aqui eu tinha minha vida, que tinha meu marido, que tinha minha casa, os meus filhos. Eu sabia de tudo isso. Mas sabe quando o fato de você estar aqui supera tudo? Supera tudo isso. Aí eu entendi por quê. Então, que a gente precisa passar por todas essas experiências de singularidade, por mais difícil que seja estar vivendo essa vida aqui na Terra, né? Porque quando a gente tá lá, a gente sente tudo valeu a pena. É essa a sensação, a percepção de consciência que vem. Tudo valeu a pena. E então, para você ter, isso é a totalidade. Essa sensação de prazer e que tudo valeu a pena é uma sensação de totalidade. Então, aqui nesse estágio, quem somos nós? Nós somos, então, essa singularidade que passa pelo processo dos 12 estágios da transcendência para chegar aqui e sentir esse júbilo. Eu vou dar esse nome, porque eu acho que é o que mais, né, explica a sensação de tudo isso. E não é um júbilo só de sensação de prazer. Não, é um júbilo porque você sabe tudo aqui. Aqui você tem consciência de tudo, você sabe de todas as suas potencialidades, você enxerga todas as suas potencialidades. Quando você está aqui, você enxerga quem você poderia ser. Olha, eu poderia ser mais assim. Se eu fosse mais amiga, mais carinhosa, mais atenciosa, a minha vida seria assim. Ah, se eu fosse mais atrevida, mais atirada, mais corajosa, a minha vida seria assim. Aqui você tem um panorama exato de como a sua vida poderia ser. Você fazendo outras escolhas, você tomando outras decisões, outros comportamentos na vida. E então, essa consciência, esse estado de plenitude de consciência das minhas possibilidades futuras, porque aqui a gente tem o tempo, nessa terceira dimensão, aqui a gente tem o tempo passado, futuro, mas na realidade tudo isso está acontecendo agora. Tudo isso daqui, tudo isso, tantas minhas possibilidades futuras de realidade paralela, passadas, multidimensional, alternadas, multiuniversal, todas estão acontecendo aqui nesse exato momento. Não tem passado, presente e futuro. Não existe. Tá tudo aqui. E a partir do momento que eu estava aqui observando tudo, eu via todas elas acontecendo ao mesmo tempo. Eu enxergava todas elas acontecendo ao mesmo tempo. E ter esse pleno estado de consciência, de percepção, é o que faz valer a pena sermos singularidade aqui na Terra, hoje. Porque a gente alcança a transcendência. Aqui eu falo da transcendência universal. Além dessa transcendência universal, a gente tem a nossa transcendência pessoal, que é passar pelos 12 estágios, como eu falei lá, humanos, né? Porque não termina por aí. Quando você passa aqui, ele tem mais outros 12. E mais outros 12, para você estar sempre subindo na espiral. E isso é que vai nos elevando em frequência. É isso que vai nos elevando em consciência. E é isso que vai nos tornando seres humanos melhores. Conforme a gente vai passando por tudo isso. Aí, perguntando de novo, né? Eu aproveitei que eu estava dentro da biblioteca, fui perguntando de tudo que os livros lá pudessem me falar. Aí eu perguntei, eu sempre tive muitas dúvidas em relação a extraterrestre. Então, assim, sempre falam muito disso. E como tem muitas informações a respeito, eu perguntei, como é que é essa história de ET? Né? Foi bem assim que eu falei. Como é que é essa história de ET? Isso existe? Porque aqui me foi explicado que eu tenho possibilidades minhas, onde eu tenho corpo físico, né? E que eu posso ser um arturiano, um ser de Sirius, né?
um desses qualquer. Como é que isso se procede? E aí, não é que aqui exista um homenzinho verde, que sou eu, né? Foi bem explicado para mim. Não é que aqui exista um azulzinho, que é um arturiano. São possibilidades. E no reino das possibilidades, tudo é apenas frequência. Tudo é apenas um banco de informação. Então, sendo um banco de informação, vamos supor que nesse ponto aqui sou eu, a possibilidade minha de ser um baixinho, pequenininho, arturiano azul. Eu nem sei se arturiano é azul, só tô aqui chutando, né? Vamos supor que aqui seja uma possibilidade minha de ser. Ele existe? Não. Ele é apenas um potencial meu. É apenas uma possibilidade minha, que é apenas uma energia. Só vai existir a partir do momento que eu vier aqui e saltar para cá. Quando eu salto para cá, aí eu existo aqui, como esse ser. Se eu não salto para cá, eu não tenho como ser esse ser. Aí eu perguntei, tá, mas eu tenho como me comunicar com esses seres? Porque se todos eles, sou eu, estão ligados a mim, eu me comunico com eles? Sim, me disseram que sim. Pela consciência, pela mente, muitas vezes até em sonhos. Às vezes a gente tem uns sonhos meio malucos, você sonha com coisas que às vezes para você não faz muito sentido, mas aí é quando você... Por que não faz sentido? Isso aí também é uma coisa interessante. Como é a minha consciência que se mistura... Mais uma vez acontece aquilo que eu falei aqui. Acontece uma intersecção. A minha consciência, que é uma frequência, entra em intersecção por alguma razão suficiente. Ou seja, de repente eu assisti um filme à noite que falava de ET. Esse registro é uma razão suficiente para eu ter um sonho comigo nessa frequência. E aí eu vou ter um sonho, e vai ser um sonho maluco, porque vai misturar as minhas informações dessa realidade que eu vivo com as informações dessa outra realidade, dessa outra possibilidade de realidade desse serzinho aqui que eu falei que pode ser um arturiano, né? Então, quando isso se mistura, dá uma confusão. Você não vai ver muitas vezes um arturiano. De repente, essa mistura leva você a ver um outro lugar, um outro mundo, mas com umas figuras desconexas, algo que se confunde na sua mente. Às vezes você pode pensar até que é um monstro ou uma outra coisa que não faz o menor sentido, porque se misturam. Isso, inclusive, para mim fez muito sentido, porque converge bastante com a explicação de Jung sobre os sonhos, que são difíceis de interpretar os sonhos, porque eles se confundem todo num banco de informações dos arquétipos que existem, né, no plano dos arquétipos. Que, na verdade, uma informação ela é um arquétipo. Toda informação é um símbolo. Sendo um símbolo, é um arquétipo. Então, quando nós temos um sonho, eu ia sonhar com esse arquétipo aqui porque eu tive uma razão para isso, porque eu assisti um filme GT, me conectei, sonhei. Então, as formas como a maioria das pessoas acessa, porque isso foi o que chegou para mim, que todos nós acessamos a qualquer momento, a qualquer instante, mas sempre por uma razão suficiente. Ou seja, tem que ter um motivo para isso, senão não vai acontecer. De repente, eu tô ali num processo de meditação, né? Tô ali fazendo uma meditação, alguma coisa, e na meditação me vem imagens de seres. Eu estou me conectando comigo mesma em outras realidades, inclusive nas multidimensionais, porque aqui também é banco de informação, aqui também é banco de informação. Por razões suficientes, eu posso me sincronizar com qualquer um desses. Eu posso fazer contatos, canalizações com qualquer um desses. A canalização é o recebimento de informações. Então, é receber bancos de informações.
Mas aí eu também recebi um alerta aqui, né? Veio para mim um alerta de que a maioria das informações que chegam por canalizações, enfim, né, por toda essa forma, elas não vêm pura. Elas não vêm pura. Como que eu soube disso? Eu vi em frequências, tá? Então, isso chegou para mim, esse entendimento, porque eu via frequências, aqui o tempo todo que eu via eram frequências. Então, o que eu via? Que quando existe uma canalização, é a frequência do canalizador fazendo uma intersecção com a frequência dessa outra consciência. Nessa intersecção, o que sobra dali é uma mistura da consciência do canalizador com a consciência da outra, né, da outra consciência, do outro banco de informações. E aí ela não vem pura, ela vem misturada. Muitas vezes ela vem com as crenças do canalizador, com os desejos do canalizador, vem com todo o banco de dados que esse canalizador tem. Então, por mais que a pessoa seja desapegada, elevada aqui e tenha a mente trabalhada, por mais que a pessoa tenha a sua mente, que eu acho que é o mais importante porque essa conexão é mental, por mais que a pessoa tenha a sua mente trabalhada no sentido de não ter apegos, seja apegos religiosos ou apegos de qualquer outro tipo de crença, ela ainda assim vai estar passando as frequências dela para essa outra, porque a intersecção existe de qualquer maneira. Então vai ter sempre algo que você precisa selecionar. Vem muita coisa pura, vem, mas a gente precisa estar sempre muito atento para saber diferenciar o que é verdade do que é mistura, que está aqui condicionado com as crenças e montes de outras coisas que estão na mente do canalizador, tá? E tudo isso eu vinha, não eram vozes na minha cabeça, aqui eram as frequências que eu via que se misturavam e dali não saía uma frequência pura exatamente como vinha daqui. Então tinha as interferências. Então isso eu entendia. Tá, então tem interferência, ok. Entendi, né? Então eram perguntas que foram para mim esclarecidas. Aí eu perguntei sobre vida após morte. Perguntei assim, quando a gente morre, né? A gente vai para qualquer lugar desses? Porque assim, são tantas possibilidades, infinitas possibilidades. Quando eu morrer, eu vou para onde? Para onde eu vou? Eu vou ser um ET lá em Sirius? Para onde que eu vou, né? Aí me disseram, você pode ir para qualquer lugar desses, mas vai depender da sua frequência. Que frequência você estava vibrando quando você perdeu seu corpinho aqui? De repente, se você perdeu seu corpinho aqui, você estava numa frequência muito matéria ainda, você vai continuar na vida matéria, porque a sua frequência está sincronizada com a matéria. Então, ficamos ainda nessa terceira dimensão. Só que dentro da terceira dimensão, não necessariamente eu posso vir para essa terra. Dentro da terceira dimensão, eu posso ir para outra terra. Porque assim como existem outras possibilidades de nós mesmos, existem outras possibilidades do planeta Terra. Existem outras possibilidades do nosso universo. Por isso que esse desenho aqui, esse quadro, esse percubo, ele representa tudo. Desde o eu até o universo é representado aqui. Então, uma pessoa, quando morre, a consciência dela, a consciência dessa pessoa, vai se direcionar para onde ela está mais afinizada na sua frequência. Então, se a frequência dela estiver mais elevada, ela vai para uma outra possibilidade dela mesma, de vida na matéria, mais elevada. Agora, se ela já é uma pessoa que desapegou demais de tudo, né? Vamos supor assim, alguém que já se trabalhou muito, uma pessoa que tinha uma vida aqui plena, saudável,
Não é uma vida de sofrimento, tá? Porque isso também eu vi como frequência. Porque muitos acreditam que quanto mais você sofre, quanto mais você se doa, você vai pro céu. E aqui o que eu vi é que quanto mais você sofre, quanto mais você se doa, você desce na escala. É o contrário que me foi mostrado. Porque o que vale aqui são questões de moral, de ética, para você transcender, tanto para você descer. Moral, ética, senso de justiça. Quando eu falo de moral, é a moral para a própria pessoa, para o indivíduo. Tudo é para o indivíduo, tá? Não é a moral social, não. Aqui é um quadro individual. Então, quanto mais elevado você for moralmente, segundo as suas próprias regras de moralidade, quanto melhor você for segundo as suas próprias regras de justiça, de ordem, você vai estar vibrando numa frequência harmônica. Vibrando nessa frequência harmônica, você vai cada vez mais se soltando dessas frequências que são mais agitadas, que são mais densas da matéria. Então, se você se trabalhou aqui, se a sua frequência se harmonizou, algo que é difícil, mas não é impossível, não é impossível. Se você se harmonizou aqui o suficiente, quando você morre, você transcende. Aí é uma outra transcendência, é um outro tipo de transcendência que você passa. Transcendência de não mais precisar voltar para a escala da matéria. E aí, então, você pode estar em uma outra realidade, multidimensional ou multiuniversal. Então, isso também é possível de acontecer. É difícil hoje? Hoje é, devido às condições que nós estamos vivendo no planeta. Então, é bastante difícil. Mas se você buscar, se você se aprimorar, se você se aperfeiçoar, buscar preencher a sua vida, de fazer a adição de conteúdo, né, que eu falei, que é super importante. Você vai melhorando cada vez mais a sua frequência para continuar aqui em uma linha melhor da sua realidade paralela, ou alternada, ou multidimensional. E quando eu falo sobre esse processo da transcendência, tanto para a transcendência humana naqueles 12 estágios, quanto para a transcendência quando você morre e para onde você vai depois, a gente vai falar agora do serpentário. O que é o serpentário? Não deixem de assistir a quarta parte da entrevista da Drica, que será publicada domingo que vem, dia 8 de setembro. Ali ela explica pra gente sobre o serpentário, também sobre o que seria o 13º signo do zodíaco, que teria a ver também com Maria Madalena. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho, porque assim você sempre sabe quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?